Bom, gente, aqui com vocês de novo, professor Marquinhos, para a gente finalizar essa parte aqui de ácidos nucleicos, que a gente viu a parte bioquímica, a parte estrutural, e viu a propriedade de replicação do DNA. Falta para a gente, então, trabalhar, né, a transcrição, a tradução e o código genético, tá bom? Então, vamos começar aqui, né? Vou compartilhar com vocês o arquivo aqui, para vocês irem acompanhando, tá? A gente está vendo dentro da bioquímica, mas eu poderia chamar isso também de genética molecular, tá? Poder ser visto na genética com a genética molecular, mas geralmente vem junto com a bioquímica. Só lembrando, né, do dogma central da biologia, que é um dogma, uma coisa que não dá para mudar, né, que diz que o DNA dá origem a um RNA, que vai dar origem a uma proteína, certo? Então, só para lembrar isso, DNA dá origem a um RNA, que vai dar origem a uma proteína, né? Aí a gente tem o processo de transcrição. O que é transcrever uma coisa, gente? É copiar? Transcrever uma coisa é copiar uma coisa, tá? A transcrição consiste em você montar um RNA mensageiro a partir, né, de uma receita, de um código do DNA. Porque o DNA ele tem a receita para montar uma proteína, né, para dizer qual proteína tem que ser fabricada. Essa receita consiste na sequência de bases do DNA. Né? Só que o DNA não pode sair do núcleo para ir comandar esse processo de síntese proteica que ocorre no citoplasma. Então ele manda um mensageiro, um RNA mensageiro. Tá? Então, a gente vai ter a montagem do RNA mensageiro, chamada de transcrição. E ela é montada a partir do RNA, tá? A partir do DNA, perdão. Acontece no núcleo celular, aí a gente vai ter isso nos períodos G1 e G2, principalmente G1, tá? E vai produzir moléculas de RNA mensageiro, tá bom? Então, esse é o primeiro tipo de RNA que a gente vai ver, já vai ver a função dele, tá? Então, olha só, gente. A transcrição, você tem aqui uma sequência de DNA, tá vendo? Uma fita molde de DNA. O que seria a transcrição? É a partir dessa fita molde de DNA, você montar um RNA mensageiro. Tá vendo? Ó, com os complementares. O A liga com U, né? Lembra que no RNA não tem timina, tem uracilo. Então A com U, T com A e tal. Então você, a partir de uma fita molde de DNA aqui, montou um RNA mensageiro. Isso é a transcrição. Tá? Acontece no núcleo, beleza? A gente já vai entender um pouquinho mais sobre isso. Ok, galera, cada trinca de bases aqui determina um códon. Um códon é o que, cara? É a receita, é o código para determinar um aminoácido. Vocês lembram que uma proteína é formada pela união de aminoácidos? E uma das coisas que faz diferença de uma proteína que muda de uma proteína para outra é a ordem dos aminoácidos. Tá? Então, cada códon determina um aminoácido. Logo, né? Uma trinca de bases, que é um códon, determina um aminoácido. Certo? Ó, tô chutando aqui, tá, gente? O códon UAC determina um aminoácido leucina. O códon CUU determina um aminoácido prolina. Né? Então, cada trinca é um códon e cada códon determina um aminoácido. Ok? Beleza. 3 bases, ou 3 nucleotídeos, que a base é uma parte de um nucleotídeo, né? Nucleotídeo é fosfato, pentose e base. Então, 3 bases, ou 3 nucleotídeos, um códon. Beleza? Então, olha só. Aqui a gente tem um desenho mostrando a RNA polimerase. Lá na replicação de DNA, a enzima principal era a DNA polimerase. Aqui é a RNA polimerase. Essa é a principal enzima, tá? Galera, olha só. Eu tenho aqui fita de DNA, tá vendo? 5 linha, 3 linha, lembra que ela é dupla. 5 linha, 3 linha, da esquerda para a direita, então. A fita de cima seria lida da esquerda para a direita. 5 linha, 3 linha. Logo, a fita de baixo, né, da direita para a esquerda. Aí a gente tem um detalhe importante. Como o DNA é uma fita dupla, né, eu tenho a fita codificadora e a fita molde. A fita molde é a que vai ser complementar aqui, ó, tá? G com C, tá vendo? Ó, C com G, G com C, A com U é complementar. Essa é a fita que serve de molde, porque aí, então, a RNA polimerase vai fazer o quê? Eu tenho aqui o DNA duplo, tá? Ela vai vir aqui e quebrar essas ligações de DNA duplo, tá? Transformando ele em simples, vai montar o RNA, ligando aqui, ó, montando as bases A com U, G com C e tal, ligou, montou o RNA então se desprende daqui e aí a enzima vai recompor, a RNA polimerase vai recompor o DNA, entendeu? Então, eu tenho a fita dupla de DNA, ela quebra essa fita dupla, transforma em fita simples, fica só fita molde, A fita molde vai ser usada para fazer as ligações e montar o RNA mensageiro. Montou o RNA mensageiro, ele separa, aí a fita volta a ficar dupla, ela é recomposta. Ok? Só que presta atenção no seguinte.
O que importa para mim é a sequência de bases. É ela que vai determinar a ordem dos aminoácidos e, consequentemente, vai determinar qual é a proteína a ser fabricada. A sequência de bases do RNA mensageiro que foi transcrito é exatamente a mesma sequência de bases da fita codificadora, só trocando T por U, tá vendo? Então, assim, ó, é um código genético, cara. O código genético é a fita codificadora. A fita molde serve só de molde, ela é complementar. Como a fita molde é complementar, a sequência, ó, G com C, C com G aqui e tal, a sequência de bases da fita, né, de RNA mensageiro é exatamente a mesma sequência de bases da fita codificadora de DNA, só trocando T por U. Então, você tem no DNA a fita molde e a fita codificadora. A fita codificadora é que vai ter, então, o código, né, copiado aqui na forma de RNA mensageiro, só que com auxílio da fita molde. Bem? Galera, aí a gente tem um detalhe, tá? Quando vocês verem lá a aula de núcleo, vocês ainda não chegaram, tá? Vocês vão ver que no núcleo a gente tem a cromatina, que é o material genético, tem pedaços mais enrolados e menos enrolados lá de cromatina, que é o DNA, no caso, material genético. Os pedaços mais enrolados são heterocromatina. Eles são DNA não codificantes. Eles não determinam proteínas. Tá? Lembra que gene é um pedaço de uma molécula de DNA. Vocês já viram isso lá com o professor Herbert na Biologia 4. Então, gene é um pedaço de uma molécula de DNA. Só que, né, é pedaço equivalente à eocromatina. Os genes codificantes estão na eocromatina. Na heterocromatina, a gente não tem gene, cara. Tá? Heterocromatina não é codificante. Tem suas importâncias, a gente vai discutir isso lá na aula de núcleo, mas o que importa aqui agora é que eles não codificam proteínas. Tá? Na eocromatina ficam os genes que codificam proteínas. Só que se você pegar um pedaço, né, de eucromatina, um gene, né, ele vai ter dentro dele alguns segmentos, lembrando que isso aqui, ó, é A, T, G, C, né, aquela sequência ali, né, de base. Você vai ter pedaços aqui no gene, na eucromatina, num gene, cada gene determina uma proteína, né? Então, em um gene, você vai ter pedaços chamados de exons e pedaços chamados de introns. Galera, os exons são sequências lá, são códons que vão efetivamente determinar aminoácidos. Os introns são mais DNA que não são codificantes. Ou seja, mesmo dentro da eucromatina, do gene, a gente tem alguns pedaços de DNA que não são codificantes. Quando você tem a transcrição, você monta aqui o teu RNA mensageiro, tá? Contendo, né, bases, contendo segmentos de RNA que equivalem a segmentos de DNA, tanto de exon quanto de intron. Só que qual que é o problema, cara? Eu não quero os introns. Exon vem do inglês, né? Expression, que expressa alguma coisa. Intron não expressa nada. Então, eu não quero esses introns. Quando eu tenho a transcrição, a partir lá do meu segmento, né, do gene, o segmento de DNA da eucromatina, eu montei um pré-RNA mensageiro. Então, isso que a gente viu aqui, na verdade, é a montagem de um pré-RNA mensageiro. Tá? Só que aí eu quero, desse pré-RNA mensageiro, somente as sequências de bases que são correspondentes aos exons. Eu não quero as sequências correspondentes a introns. Então, o que vai acontecer? Vai vir aqui um primer de RNA, uma enzima que é um primerzinho de RNA, e vai recortar os pedaços correspondentes aos introns. Os pedaços que eram equivalentes a introns, tá vendo? Aqui, ó, exon, intron. Exon em preto, intron em azul. Aí aqui, exon em preto, intron em azul. Aqui DNA, aqui RNA mensageiro. Esse processo chama splicing. É cortar, tá, os pedaços, né, as sequências de base correspondentes a introns, né, deixando, então, somente os pedaços correspondentes a exons. E aí, então, eu tenho meu RNA mensageiro que vai efetivamente codificar uma proteína. Tá bom? Então, isso é o splicing, tá, gente? É recortar pedaços correspondentes a introns. Né? Então, lá no gene, né, o gene está só na eucromatina, tá? A heterocromatina é DNA não codificante. Aí, aqui na eucromatina, que é DNA codificante, você tem ainda alguns pedacinhos lá dentro que são DNA não codificantes também, dentro do gene, que são os introns. Então, você, quando faz, né, a transcrição, monta um pré-RNA mensageiro, que contém exons e introns. Então, o primer de RNA vai recortar os pedaços equivalentes a introns, deixando só os exons, que é o RNA que vai efetivamente codificar uma proteína. Tá bom? Vamos lá, então. Só para a gente relembrar, né? Você tem aqui a transcrição. Eu tenho a fita de DNA,
Lembra, a fita de cima aqui, ó, é a minha fita molde, a fita de baixo aqui é a minha fita, aliás, perdão, a fita de cima aqui é a minha fita codificadora e a de baixo é a minha fita molde, tá? De cima é codificadora, de baixo é molde. Aí eu tenho a RNA polimerase, ela vai aqui, né, separar a fita de DNA, montou um RNA mensageiro, tá aqui, ó, a partir da fita molde, e esse RNA mensageiro tem a mesma sequência de bases do que a fita codificadora aqui de cima, só trocando T por U, né? E aí, então, a gente vai ter esse RNA mensageiro saindo do núcleo, indo ao citoplasma para efetuar a síntese proteica, tá bom? Beleza. Galera, a gente vai ter um segundo RNA, que é o RNA transportador. Esse cara tem só o papel de transportar os aminoácidos para montar a proteína. Esse é o papel dele, transportar aminoácidos, daí o nome transportador. Então ele traz o aminoácido lá do citoplasma, né, para dentro do ribossomo onde a proteína vai ser fabricada. A gente vai ver isso já num videozinho. Então esse é o papel do RNA transportador. Marquinhos, e o RNA ribossômico ou ribossomal? Ele só faz parte do ribossomo, ele é a estrutura do ribossomo. Então a gente tem 3 RNAs. O mensageiro, que é o cara que é montado no núcleo, sai do núcleo para o citoplasma para fabricar a proteína. O transportador que transporta aminoácidos para dentro do ribossomo para, então, né, efetivamente fazer a síntese proteica. E aí, então, você tem o RNA ribossômico ou ribossomal, que só faz parte do ribossomo. Tá bem? Galera, vamos fazer assim, ó. Agora, eu vou mostrar para vocês aqui, tá, um videozinho. Vamos ver se vai estar compartilhando aqui com vocês, tá? Beleza. Deixa eu fazer o seguinte, para garantir que eu ainda estou me adaptando com essa tecnologia, eu vou parar de compartilhar e vou compartilhar agora novamente. Outra vez eu fiz direto e não deu certo. Vamos lá. Vamos compartilhar isso aqui agora. Galera, olha só. Essa animação vai falar para a gente da transcrição e da tradução, que é o segundo passo da síntese proteica, tá? Vocês vão entender já. Só que é o seguinte, essa animação é simplificada. Ela não está considerando o splicing, tá? Vamos supor que não precisou de splicing, mas na verdade precisa, né? Então não está considerando o splicing. Então vamos lá. Eu tenho aqui então, ó, deixa eu voltar aqui para a gente começar essa animação. Vamos acompanhando aqui, ó. Vou apontando para vocês as estruturas, né? A gente está no citoplasma, isso aqui é a carioteca, ó, com os poros, né? A carioteca tem poros. Então, o que acontece aqui? A gente entrou agora no núcleo, ó, atravessou a carioteca. Está aqui o DNA. Esse é o DNA, né? Olha o que vai acontecer aqui, ó. O DNA duplo, lembra? Então, a gente vai ter a enzima chamada, né, RNA polimerase. Ela vai efetuar aqui o processo de síntese de RNA mensageiro. Olha o que vai acontecer. Eu tenho aqui, né, a quebra do DNA, que era duplo. Percebam o seguinte, gente, ó. Essa fita aqui de DNA é a fita codificadora. E essa aqui de baixo, ó, é a fita molde, tá vendo? Então, a partir da fita molde, o que vai acontecer? A gente vai montar um RNA mensageiro, ó, a partir da fita molde. Então, tá montando o RNA mensageiro, beleza? Montou o RNA mensageiro, certo? Ele tá pronto. Agora, o que vai acontecer? Esse RNA mensageiro vai sair, o DNA ela vai se recompor, tá? O RNA mensageiro vai sair. Ele sofreria o splicing, tá, gente? Ele sofreria o splicing, que aqui não tá mostrando. Então, ia ter ali, né, a retirada dos pedaços correspondentes a introns. Mas aqui, como é uma animação didática simplificada, não vai aparecer, tá bom? Aí, beleza. Esse RNA mensageiro vai sair aqui do núcleo e vai lá para o citoplasma. Tá? Vamos adiantando aqui, ó. Por um poro da carioteca, ele vai lá para o citoplasma. Chegou no citoplasma, ó, tá aqui o RNA mensageiro chegando no citoplasma. Quem que ele acha? O ribossomo. Vocês lembram que o ribossomo é uma organela com 2 subunidades? Aqui, ó. As 2 subunidades do ribossomo se encaixam e elas vão ler o nosso RNA mensageiro como se fosse um trilhozinho de um trem. Olha o que vai acontecer. Isso aqui está acontecendo dentro do ribossomo. Isso aqui é o RNA mensageiro. Esse cara aqui, ele é o RNA transportador. Então, esse cara aqui, o mensageiro, é chamado de códon. E o transportador seria o nosso anticódon. E cada anticódon carrega um aminoácido específico. Então, vamos lá. Aqui a gente tem o RNA mensageiro. Aqui a gente tem o RNA transportador. Mensageiro de cima, transportador de baixo. Se o verde é um A, obrigatoriamente o amarelinho aqui, ó, é um U.
Se o roxinho é um G, obrigatoriamente o marrom aqui embaixo é um C. Tá vendo? Tem que ser esse encaixe de A com T, G com C sempre. Aliás, A com U aqui no caso, né? G com C. Aí, beleza. O RNA transportador trouxe para dentro do ribossomo o primeiro aminoácido. Olha o que vai acontecer. O RNA transportador está trazendo outro RNA transportador trazendo outro aminoácido. Está ligando o aminoácido no outro aqui embaixo. Ó. Tá vendo? Esse RNA transportador aqui ele vai sair e pode ir lá para o citoplasma pegar outro aminoácido igual, ele sempre carrega o mesmo, e trazer para cá. Tá? Então está se montando aqui, ó, a proteína, ligando um aminoácido no outro. Está montando o peptídeo, né? Ligando no outro. Ó. RNA mensageiro, os RNAs transportadores aqui, anticódons, trazendo os aminoácidos. Isso aqui é a tradução. Então, a transcrição é a montagem de RNA mensageiro a partir do DNA. A tradução é a efetiva montagem do polipeptídeo, ligar um aminoácido no outro. Depois isso aqui vai lá para o Golgi para ser terminada, essa proteína e tal. Está montando a proteína aqui dentro do ribossomo. Tá? Então, essa é a tradução. A síntese proteica ela envolve a transcrição e a tradução. Né? Esses dois passos. Transcrição, montagem do RNA mensageiro. Tradução, montagem efetiva aqui do peptídeo. Tá bem? Então, montou aqui a proteína. Tá? Esse é o processo de síntese proteica. Tá? Bom, vamos lá então. Ó. Continuando, falta para a gente falar de código genético. Bem rapidinho aqui. Vamos compartilhar aqui de novo. Ó. Então, a síntese de proteínas ela envolve dois passos, né? A transcrição e a tradução que a gente já viu aqui. Né? Então, aqui está um desenho mostrando ó, o ribossomo lendo o RNA mensageiro, né? O RNA mensageiro aqui o RNA transportador, então códon, anticódon, né? Cada RNA transportador carrega o seu aminoácido. Ó, por exemplo, né? Se o códon é AUG, né? O anticódon vai ser UAC, ele é o complementar, né? E aí, né, o códon AUG determina o anticódon UAC que traz o aminoácido metionina, tá vendo? Então, sempre se encaixe aqui, né, respeitando a ligação de A com U e G com C. Bom, aí vai trazendo os aminoácidos. Lembra, ele vai trazendo os aminoácidos de acordo com a ordem que está no RNA mensageiro. Mas a ordem do RNA mensageiro é determinada pelo DNA. Tá? Então, gente, aqui a gente tem o que a gente chama de tabela de códons, do código genético. Tá? Perceba, essa tabela de códons, ela geralmente aparece para a gente, tá? A partir de uma tabela de RNA mensageiro. Ela poderia ser a tabela de DNA também, tá? Só que aí seria, por exemplo, ó, se aqui é UUU, o aminoácido fenilalanina, numa tabela de códon de RNA mensageiro, se fosse códon de DNA, seria o complementar, né? Seria AAA, tá bom? Olha só, gente. Eu tenho aqui, ó, o que cada trinca determina. Isso aqui é o código genético. Por que a gente fala que o código genético é universal? Tá? Se eu pego o códon CCU, ele determina o aminoácido prolina. Cara, não interessa se esse códon aparece numa bactéria, num fungo, num protozoário, num humano, ele vai determinar o aminoácido prolina. Então, o código genético é qual aminoácido é determinado por uma determinada trinca, um determinado códon. Isso é código genético. E ele é universal. Ele é igual para todos os seres vivos. Tá? Aí é o seguinte, ó. A gente tem um códon de iniciação, que é o códon AUG. Toda proteína começa com o códon AUG. Então, o teu ribossomo está lendo um RNA mensageiro. Como é que ele sabe quando é que ele tem que começar a montar uma proteína? Porque tem um códon que avisa ele. Olha só, traz a metionina, porque a proteína vai começar. Então, sempre o códon de iniciação, o start códon é AUG, que determina a vinda do aminoácido metionina. Então, as proteínas começam com metionina. E muitas proteínas a metionina é tirada depois, mas ela começa com metionina, tá? E aí vai ligando, né? Aí tem lá uma sequência na mensageira, vai trazendo, né? Ah, depois de AUG vem CCA, traz prolina. Aí depois vem aqui, ó, né? AA, traz lisina. Depois vem GGU, traz lisina. Vai ligando, vai ligando. Vai chegar uma hora, cara, né? Como é que o ribossomo vai saber que ele tem que acabar essa proteína? A gente tem códigos de terminação, tá? Ó, UAA, UAG e UGA, esses três códons que aparecem na sequência, indicam para o ribossomo que ele pode desmontar, que a proteína está pronta. Vocês notaram que normalmente é um códon para um aminoácido? Né? Então, se eu digo para vocês que uma proteína tem, né, 2.000 aminoácidos, em teoria era para ela ter 2.000 códons no gene, no RNA mensageiro, né, que vai, ou no gene lá, que determina
a sua sequência ali, né, de aminoácidos. Mas tem um detalhe, cara. Tem o stop codon. O start codon ele traz o aminoácido. O stop codon não traz. Então, se eu digo para você que uma proteína tem 200 aminoácidos, o gene que determinou ela vai ter 201 códons. Tem que contar o códon de terminação, porque ele não traz aminoácido. Ele é um códon do gene, mas ele não traz aminoácido. Então, se uma proteína tem 500 aminoácidos, o gene que determinou ela vai ter 501 códons. Entendeu? Porque tem que contar o códon de terminação. O de iniciação, né, ele vai trazer o aminoácido sempre, mas se retirar depois, então vai contabilizar. O de terminação, o stop codon não. Então, sempre pensa nisso. Se uma proteína tem 200 aminoácidos, o gene que determinou ela tem 201 códons, porque tem um códon de terminação que não trouxe aminoácido. E outra coisa, toma cuidado para não confundir códon com par de base. Se uma proteína tem 200 aminoácidos, tá, vai ter 201 códons, o gene que determinou ela. Só que aí cada códon tem 3 pares de base, ele tem que multiplicar por 3, não esquece disso. Bom? Esse é o código genético. Percebam, o código genético é universal porque a sequência CCU vai trazer problema em qualquer ser vivo. E o código genético também é degenerado. O que quer dizer que ele é degenerado? O mesmo aminoácido pode ser determinado por mais de um códon. Tem alguns, como o triptofano, por exemplo, aqui, ó, é só um códon, né? Mas a maior parte dos aminoácidos tem mais de um códon que determina, tá vendo? Ó, fenilalanina, leucina, serina. Isso é dizer que ele é degenerado. Isso aqui, lá na aula de mutação, né, a gente aprende que a mutação gênica é uma alteração na ordem dos pares de base. Então, o código genético ser degenerado causa o que a gente chama de mutação silenciosa. Vamos supor que lá no DNA a sequência era UCC e o último C aqui, por uma falha, ao invés de ligar um C lá na hora de montar o DNA, ligou um A. De UCC transformou para UCA. É uma mutação porque alterou ali a sequência de bases, mas não traz impacto. A gente chama de mutação silenciosa. Porque quando trocou de UCC para UCA, continuou trazendo a serina. Então, não alterou a proteína, não alterou a expressão fenotípica. Isso é uma mutação silenciosa devido ao código genético ser degenerado. Tá bom? Então, o código genético é universal, igual para todos os seres vivos, e é degenerado. Tá? Galera, aqui a gente tem, tá, um exercíciozinho da UFSC, rapidinho. Ó. Nesse ano de 2003, foi comemorado 50 anos da descoberta da estrutura tridimensional do DNA. Com relação às características dessa molécula, ao papel que ela desempenha nos seres vivos, aos processos que se encontram envolvidos, é correto afirmar que 01. Ela é formada por 2 fileiras de nucleotídeos torcidas juntas em forma de hélice. Verdadeiro, né? Essa aqui a gente já fez na outra aula, desculpa. É essa aqui que eu quero fazer. Ó. Vamos lá. Sobre a atividade de expressão dos genes, assinale que foi correto. 1. Durante a transcrição de um gene normal e funcional, as fitas opostas servem de molde para a síntese de RNA mensageiro com sequências diferentes, mas complementares. Falsa, né, gente? Então, ó, não são as fitas opostas que servem de molde, né? Você vai ter uma fita servindo de molde e a outra fita servindo, né, como fita codificadora, né? O código genético é degenerado porque o mesmo códon especifica aminoácidos diferentes. É o contrário, né? Porque o mesmo aminoácido pode ser determinado por códons diferentes. Caminho inverso. 4. Tanto em animais quanto em vegetais, uma cadeia polipeptídica de 100 aminoácidos pode ser traduzida a partir de um RNA mensageiro com mais de 100 códons. Sim, cara, ele vai ter 101 códons, que tem códon de terminação. Olha essa alternativa aqui. 8. Nas células vegetais, a síntese de proteínas ocorre na matriz citoplasmática, no ergastoplasma, que é o retículo plasmático rugoso, tá? Nas mitocôndrias e nos cloroplastos. São os locais onde tem ribossoma, é verdade, tá, gente? Tem no citoplasma, tem no retículo rugoso, que é o ergastoplasma, tem dentro da mitocôndria e dentro do cloroplasto. Nas células animais, a síntese de proteínas ocorre na matriz citoplasmática, no ergastoplasma, nas mitocôndrias e no nucleoplasma. Cara, nucleoplasma seria o líquido, né? O suco nuclear. Cara, ali não acontece síntese proteica, tá, gente? Então, falso. 32. Sempre que a sequência de códons do gene é alterada por substituição de um par de bases, também ocorre a modificação na sequência de aminoácidos? Não, porque o código genético é degenerado. Você pode ter uma alteração na ordem das bases nitrogenadas lá do gene e não alterar, né, as proteínas, alterar a sequência de aminoácidos, como a gente viu pelo código ser degenerado, tá bom? Galera, aqui algumas sugestões e exercícios para vocês, né? Vocês vão ter esse arquivo lá no Unimestre. Valeu então, gente. Até a próxima.